Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos à nossa aula de ciências, a nossa introdução à química. Então, nono ano, vocês devem saber um pouquinho, ter uma noção básica de química, física e biologia. Hoje, então, nós estaremos falando sobre um pouquinho sobre química, sobre os átomos, né? Como é que os cientistas descobriram essas partículas tão minúsculas que ninguém enxerga, ninguém consegue enxergar mesmo. Nós vamos falar um pouquinho sobre os modelos dos átomos, como é que eles foram evoluindo ao longo da história, né? E eles são uma tentativa de compreender a composição da matéria, utilizando o átomo como sua menor estrutura. Primeiramente, o que é matéria? Matéria é tudo que existe e ocupa um lugar no espaço. Por exemplo, esse mouse. Esse mouse, ele é matéria. Então, ele existe, ele ocupa um lugar ao longo da história. Diversos modelos foram criados e se tornaram cada vez mais complexos e mais robustos, ao que conhecemos hoje como átomo, que corresponde muito bem aos fenômenos que são observados no dia a dia. Vejam para vocês verem aí no slide. Então, aí tem um monte de prego, né? Prego, ele é composto por vários átomos de ferro. E aqui nós temos o ouro. O ouro é feito de vários átomos de ouro. Isso começou há séculos, Os filósofos da Grécia, da antiga Grécia, começaram a perguntar, né, a observar a matéria e então surgiu a dúvida. Isso foi por volta de 400 anos antes de Cristo. Isso mesmo. Começou com Leucipo e Demócrito. Então, tá aí os dois, né? Esse aqui é o Demócrito, tem o Demócrito conversando com Leucipo. Aqui uma pequena, só uma ilustração aqui. Leucipo, o que acontecerá e no entanto, as suas ideias não foram muito bem aceitas pelos filósofos daquela época e elas foram substituídas por outras ideias naquela época de outro filósofo, Aristóteles. Tudo que ele dizia, a lei, afinal de contas, os filósofos eram os sábios, né? Os que tinham a sabedoria. E depois que Aristóteles diz como que era o átomo, que ele ficou por muitos séculos. Embora algumas ideias... Primeiramente, veremos o modelo de Dalton. Ele era um químico, é um inglês, né, John Dalton. Ele acabou retomando as ideias de Leucipo e Demócrito. Afinal de contas, a matéria tinha que ser composta de alguma coisa. E baseando-se, né, em leis já comprovadas experimentalmente, como as leis ponderais, ele propôs resumidamente que o átomo seria parecido com uma bola de bilhar, aquela bola de sinuca, até que então apareceu Thomson. Também, em 1903, ele pegou o modelo de Dalton e modificou. E ele disse, olha, existe sim uma partícula que forma a matéria. Uma matéria, qualquer coisa, tudo é formado por pequenas partículas. Porém, o átomo ele não é maciço e também não é indivisível. Ou seja, ele divide-se sim, ele se divide. E ele estabeleceu. Bom, em 1911, o físico neozelandês Ernest Rutherford,
ele resolveu então fazer um experimento. O que ele fez? Ele pegou um aparato onde ele colocou um polônio radioativo, que também é um elemento químico. Ele pegou uma lâmina finíssima de ouro e dentro de um semicírculo, ele então começou a bombardear essa lâmina de ouro com o polônio radioativo. Essa lâmina de ouro, perceber que algumas partículas eram rebatidas, tá? Ou seja, batia na lâmina e voltava, olha lá. Então, a parte amarelinha, batia e voltava, batia e voltava. Outras atravessavam a lâmina. Quando as partículas eram rebatidas, poderia explicar que o átomo era pequeno e denso, né? Mas algumas partículas sofriam desvio em sua trajetória. Então, isso significava que o núcleo seria positivo. Por quê? Porque as partículas... E muito bom o modelo dele, e foi bem aceito. Só que em 1913 já veio outro cientista, o Niels Bohr. Esse, então, disse o seguinte, ele propôs um modelo que baseou no modelo de Rutherford. Ele disse, você está certinho, você está certo, mas eu vou só colocar aqui mais uma coisa que eu descobri aqui. Ele aprimorou o modelo de Rutherford. Por isso é que esse modelo atual é chamado de modelo de Rutherford-Bohr. São dois cientistas, tá? Esse modelo chamado de Rutherford-Bohr, só é permitido ao elétron ocupar níveis energéticos nos quais ele se apresenta com valores de energia múltiplos inteiros de um fóton. Meu Deus, o que significa isso? Primeiro, vamos ver o que é um fóton. O que significa fóton? Fótons são partículas de luz e elas também são como se fossem pequenos pacotes que transporta energia. Isso é um fóton. Então, a luz que a gente vê através das descobertas de Niels Bohr é que muitas coisas do dia a dia foram decifradas. Olha só que lindo, né? Final de ano, Natal, festas, quando há os fogos de artifício. Como é que esses fogos de artifício eles têm essas cores tão diversificadas, tão bonitas, tão lindas e tão diferentes? Tem de toda a cor, vermelho, azul, amarelo, branco. Tudo isso é em decorrência dos átomos que formam as matérias. Para terminar, né, então nós aprendemos nessa aula que a evolução do modelo atômico contou com a contribuição principalmente, de 4 cientistas, que foram Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Mas o átomo ainda está sendo estudado. Ainda tem muita coisa pela frente. E cada vez que um cientista apresenta uma teoria sobre o átomo, ele é baseado. Essa nossa aula, nós temos como referência, essas são as referências da nossa aula, tá bom? Então, até mais, até a próxima aula, onde falaremos sobre o modelo atômico e a tabela periódica.